Presidente Prudente parou! Parou porque nós vamos fazer deste momento, de pequenos instantes, grandes momentos em nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós estamos ao lado deles, as lendas do team roping. Eles que têm história demais para contar para todos nós. Estou ao lado de Celso Batista, que atualmente reside em AGC, São Paulo, e José Soares, que reside em Presidente Prudente, São Paulo. Nós vamos, a partir de agora, um bate-papo com esses dois anjos, duas estrelas, que fazem a história, fizeram e continuarão fazendo a história no mundo do cavalo. Estamos com Celso Batista, 50 anos de trajetória no mundo do cavalo. Celso, conta para nós um pouquinho da sua história, para quem vai poder acompanhar essa matéria, para quem vai poder se inspirar e tem como vocês dois como os ídolos do esporte equestre chamado Laço em Dupla. Eu vim de uma raça de boiadeiro, eu fui pioneiro no estradão, no boi, e entrei nas competições por volta na década de 80, no começo de 80. E depois, um tempo correndo as competições, as provas de laço em dupla, eu consegui a melhor fivela de campeão brasileiro em 1988. Também naquele ano eu ganhei o Potro do Futuro de laço em dupla, 87, 88, 89, 90. Então são as fivelas que eu tenho de maior relíquia em casa. Tá aí Celso Batista, vai passando uma história na nossa mente, porque quando a gente ainda era criança já ouvia falar de Celso Batista, já ouvia falar de Zé Soares. E observem que os dois mantêm o perfil do cowboy completo, do cowboy atleta. Observem o traje, uniformizados com as suas camisas, chapéu, barba feita, enfim, no melhor estilo do cowboy brasileiro. Zé Soares, ao lado do professor Celso Batista, você que também nós temos vários garotos, vários amadores que idolatram vocês dentro do esporte, e você está aqui conosco nessa tarde para poder contar um pouquinho da sua história. A minha história, o que o Celso acabou de falar, começou, nós era vaqueiro de fazenda, e eu tenho a simplicidade e a humildade de falar, era o retireiro, e começamos a laçar através do Celso Batista. Ele foi dar um curso uma vez em Colorado e ali começou tudo. E ele mesmo falou, você tem potencial, você vai diferenciar, porque enquanto nós estamos montando o cavalo para ir no boi, você já está laçando ele. E eu assim, fui desenvolvendo aquilo ali e graças a Deus, que nem fala o outro, consegui chegar na elite do laço. E fivela, para mim, as das que dá orgulho de pegar ela e coisar, Barreto, mas Rodeio dos Campeão é coisa que é emocionante e que nem fala o outro. Não é para pouco não, é para muitos, é só você tiver a fé e a perseverança. Tá aí Zé Soares, que a gente vê que aquela voz vai engasgando, querendo falar mais, que vem com ansiedade de contar em alguns minutos uma história de décadas. Mas nós vamos partir agora para uma outra pergunta para os dois. Na sua opinião, Celso Batista, o que mudou da década de 80 justamente para a década que nós estamos no esporte? O que mudou dentro do laço em dupla? Primeira coisa, melhorou as premiações. Na época a gente corria por um troféu, depois por um dinheiro muito pequeno. Eu ganhei, o dia que eu ganhei o campeonato nacional, eu ganhei equivalente a menos que o valor de um bezerro no dia de hoje. Então isso mudou muito, então atraiu muitos competidores. Eu sou responsável por uns 6.000 certificados entregues. Então eu formei muitos laçadores, você entendeu?
e a Classic veio para o Brasil a pedido meu. Né? Então, por isso, mesmo 20 anos fora das competições, ainda hoje eu tenho o orgulho e o respeito e a responsabilidade de carregar as camisas da Classic aonde eu vou. Você sempre vai me ver com as camisas por respeito e consideração a um material de primeira linha que existe hoje, que veio a pedido de Celso Batista. Tá aí a explicação de Celso em relação ao que ele entende que evoluiu nas provas, em relação ao apoio incondicional de patrocinadores dos atletas. Tem os patrocinadores dos eventos, mas nesse caso específico ele fala de um patrocinador individual que ele fez a captação do patrocínio para o Brasil, para vir para o Brasil, e tá aí, respeita a marca, até com certeza até o final de vida vai carregar essa marca no peito. Com certeza, e devemos isso com todo respeito ao Guto Medeiro, que quando foi comprar a marca Classic, eu já era patrocinado dela, eu e o Testa. Tá aí, saudoso Testa, lembrado agora por Celso Batista. Zé Soares, você que ainda está dentro do esporte, você que ainda está praticando, inclusive vai correr aqui na CPLD, o que nós podemos dizer que evoluiu dos anos 80, 90 e chegando agora em 2021 em relação à estrutura de pistas, à estrutura de equipamentos de tecnologia que chegaram para as provas? Fala um pouquinho para nós dessa trajetória. A evolução foi coisa fantástica. Até costumamos falar que acabou o sofrimento em muitas coisas, principalmente no recurso. E a técnica, como fala o ditado, a técnica sempre prevalece. E a técnica, todo mundo foi adquirindo ela, foi o que evoluiu demais. O que eu vejo, Celso Batista, não que ele, quando ele foi, o primeiro curso que eu fiz com ele, era técnica. Agora a técnica evoluiu através do passado do tempo e da evolução. E hoje, o que nós vê, as condições hoje em corda, os próprios patrão, ele acabou de citar o patrocinador, ele falou aí agora, o saudoso Testa, quem põe eu na Classic foi o Testa. Ele chegou um dia para mim e falou: Paraná, na próxima prova, você quer usar um colete desse? E ele pegou e colocou eu. Isso foi nos anos 90, 91. E estamos até hoje nela. Eu tenho gratidão por tudo que eles fizeram para nós, ajudaram nós. E uma das coisas que eu vejo, que você perguntou, o laço hoje é evolução total. Meninada nova, sim, com bastante criatividade, e hoje o que desenvolve do que eu vejo, pista hoje é diferenciada e as organizações hoje é outra coisa, como o Celso falou, a premiação hoje é valiosa, é disputadíssima. Por isso que hoje é competitivo demais o laço. Zé Soares, a gente ainda leva um pouquinho adiante essa fala, a gente que também está há muitos anos no esporte e vê que a gente vem lá de trás, quando era barreira de corda, quando existia somente o Rancho Quarto de Milha em Presidente Prudente, que era a maior arena coberta da América Latina, o slogan. Então a maioria das provas eram pistas descobertas, era frio, calor, chuva. Fala um pouquinho para nós, Celso, essa mudança que você vivenciou do passado para esse presente que nós estamos. Olha, as pistas melhorou muito, como você disse aí, hoje nós temos inúmeras pistas cobertas. A locução de hoje, ela é diferenciada. O locutor hoje, ele emociona, ele traz vida para aquela competição, ele traz uma empolgação para aquilo. Antes, a primeira laçada e a última era simples. O locutor narrava mais ou menos assim: Zé Soares no brete, prepara o Celso.
Celso no brete, prepara o Alessandro. Era desse jeito. Hoje não, hoje existe um aconchego, dizendo da onde é, os méritos do cara, da onde ele veio. Isso emociona a gente que está de fora, o respeito com que você ganhou perante os laçadores. Antigamente, laçadores às vezes até respondiam ou falavam áspero com os locutores, né? Hoje não, hoje existe um respeito, uma consideração, prova que cada evento supera o outro, e a CPLD veio para somar, veio para crescer, você entendeu? Hoje é um evento onde todos querem participar. Você entendeu? Porque é uma arena boa, é uma arena bem preparada, o solo é bom, as tropas foram melhoradas de acordo com um todo, um geral. Melhorou, então todo mundo melhorou seus animais, melhorou seus equipamentos e de certa forma melhora o nível da competição. Agora a gente levando um pouquinho adiante, sobre a questão de pista, questão de estrutura, porque na época lá de 1980, 90, ainda você não via computadores em prova, não existia equipamento fotocélula, equipamento eletrônico, não existia, e hoje também temos a condição que o competidor vem para a prova e alguns campeonatos colocam, por exemplo, numa determinada somatória, uma inscrição fixa e 3 no sorteio. Então você vai chegar numa prova sabendo que você combinou, um exemplo, Celso Batista e Zé Soares, eles combinaram, dupla formada, mas no sorteio eles não sabem com quem vão sair, e aí passa a ser um desafio, porque você não treinou com aquele competidor que está com você no sorteio, você não conhece a laçada dele, você não sabe se ele tem um cavalo que é agressivo, que vai para cima, parte para cima, é um cavalo mais lento, o partidor, enfim, é um modelo diferenciado de provas, Zé Soares. E o que nós podemos dizer? Isso é evolução no esporte, como o Celso Batista disse, a evolução do esporte. E o que você que vai para dentro da pista e vê, olha, agora no brete, Zé Soares e Alessandro, você nunca laçou comigo, o que você pensa daquele cara que está do outro lado do brete ali para a partida? Primeira coisa que eu penso é o seguinte: vou fazer minha parte, ele faz a dele. Tem hora que você escuta, peguei fulano, não sei o que, você tem que sempre ser positivo. E se você pegar e fazer a tua parte e tiver a fé com o teu parceiro, bom, no caso meu, eu laço cabeça, e eu tiver a fé que o meu peseiro vai pegar, porque eu vou começar e ele vai finalizar. Hoje, como o sorteio hoje, ajudou demais no laço. Por quê? Que é o que você falou. Complementa as inscrições que você não consegue ter e todo mundo laça com todo mundo. Agora, o que nós temos que fazer no esquema do sorteio? Cada um. Eu peguei fulano, peguei o Alessandro no sorteio. O Alessandro tem que sair com o boi um pouco mais rápido. Eu dou um jeito de ajeitar. O Alessandro tem que calmar mais o boi. Então, se nós basear, seria praticamente na vida ou no esporte, eu basear seu jeito, você basear o meu. Nós nunca vamos ter problema. Então, o que você fala, negócio das pistas, hoje, nos anos 80, ou até um pouco antes de 95, 90, de 96 para lá, não. Mas até 93, 94, nós trabalhávamos um pouco fechado atrás do boi, porque as pistas eram estreitas, nós trabalhávamos, o brete era no meio, nós sempre puxávamos o boi para trás. Hoje o brete é na direita, pista larga, nós tá sempre virando o boi nas condições de não virar para trás, e aí é onde que saiu o boi de 4, o boi de 5, sempre com mais facilidade. Tá aí explicações técnicas de Zé Soares sobre a condição do competidor que vai para o sorteio. E para ambos agora, nós tivemos, num passado recente, uma reformulação, porque as provas grandes do Brasil, elas não tinham mais somatórias altas.
Então, era somatória 6 no máximo, uma somatória 8, mas os profissionais, como vocês foram no passado, como vocês representam no esporte no presente, as provas não tinha, então o profissional não tinha prova para ir. Então ele treinava, preparava cavalo e ele não tinha condição de apresentar esse cavalo nas provas e buscar a premiação e o sustento da vida dele. E veio essa formatação da ETR, Elite Team Roping, onde veio um formato que a cada ano vem se aprimorando, iniciando a valorização dos profissionais, também valorizando animais, o melhor cavalo do ano de pé, o melhor cavalo do ano de cabeça. E, Celso, o que você vê nessa projeção para o futuro da ETR e essa valorização dos profissionais? Olha, isso é muito bom. Voltando um pouquinho na conversa, quando o Zé disse ali, eu faço a minha parte, o parceiro faz a dele, a melhor das coisas que foram feitas foram esse sistema de handicap, você entendeu? Porque enlaçava-se o mesmo parceiro várias vezes. Hoje o sorteio vem para isso, só que você não se preocupa muito porque você está dentro do seu handicap. Se você é um 5, ele também é um 5, então dá um balanço bem controlado, você entendeu? Hoje ficou um pouco melhor com essa separação da elite, do profissional. Quando eu parei de correr, eu era 5 boi. Era o máximo do handicap, era 5 boi. Eu era 5 boi. Você vê, hoje já está no 7. Você entendeu? Então, por aí você vê uma evolução bem significativa, né? E essa parte que veio para ajudar o profissional, trazer o profissional para dentro dos eventos, foi muito bem bolada, muito bem pensada, você entendeu? E é onde a CPLD, a Revolution, alguns eventos grandes, vem valorizando, melhorando. Então, tudo isso, Alessandro, veio para somar, certo? E por que o profissional no meio das competições? Porque o amador precisa melhorar e ele precisa ver o profissional. E os profissionais precisam conscientizar de que ele tem que ser, além de um competidor, um profissional instrutor, onde ele pode ensinar uma pessoa que está começando. Porque, como eu disse, eu tive dificuldade grande, a facilidade que eu tive foi por eu ter sido vaqueiro de boi, de burro, do campo, de fazenda, de estradão, de viagem, você entendeu? Mas quando eu entrei nas competições, entrou eu e o Adalto, nós fomos parceiros 12 anos, ganhamos 4 campeão nacional, ganhamos vários pontos futuros, você entendeu? E provas abertas, alguns campeonatos paranaenses e tal. Por quê? Porque nós trabalhávamos juntos, você entendeu? Hoje o profissional precisa auxiliar o amador como professor, para de amanhã ou depois ele também ser respeitado, como eu e o Zé estamos sendo no dia de hoje, por vocês e pela qualquer associação. A BQM, em 2016, me premiou aqui com um troféu. Eu, depois de 14 anos fora das competições, eu ainda recebi um troféu da BQM como o competidor de laço em dupla de pé mais pontuado na BQM. O ano retrasado eu fui ultrapassado por um aluno meu, que é o Chifrinho, o Rafael. É isso daí, as histórias sendo contadas por essas lendas vivas, as lendas do esporte brasileiro, do nosso Team Roping. Zé Soares, a mesma colocação para você sobre a ETR, essa valorização dos profissionais no esporte, para trazer os competidores para a prova. Daqui a pouquinho nós vamos ter a ETR Prêmio, próximo de R$90 mil de premiação, R$30 mil para os campeões. Isso fomentando o esporte, os patrocinadores, os proprietários que estão investindo em animais, os criadores, enfim, os que fomentam o esporte. Você acabou de falar, ETR, o que significa ETR? Elite do Laço. E na verdade elite do laço e elite de todos, os competidores, o locutor. Começa com Alessandro Mendes. Quem que não quer ter Alessandro Mendes narrando uma final? Porque você não é o melhor, mas você é diferente. Você coloca emoção para quem está assistindo
e para quem tá competindo. Tem alguém que fala que atrapalha. Não, se atrapalha porque, que nem fala o outro, a tua fé tá pouca. Se você tiver o equilíbrio, você está me ajudando. Então, mas para fazer uma prêmio dessa, uma premiação milionária, é CPLD. Por isso que os outros campeonatos estão indo muito bem. Revolution, CVLD, mas copiou parte da CPLD. E a CPLD é a tradicional, que foi a que começou tudo. Através desse rapaz que chama Anderson Proenço. Esse cara, ele é um cara disciplinado, profissional no último, vaqueiro e, que nem fala, é chovendo molhado. Fazer uma CPLD, ele tinha os outros sócios e ele continua até hoje e vai continuar para sempre, porque nós precisamos de um organizador desse e um cara que tem essa disciplina. E tudo porque Proença tem credibilidade. Olha, eu vou dizer, se nós ficássemos aqui, ia passar uma tarde, uma noite, uma madrugada, porque nós temos muita história para contar, porque são pessoas como essas duas personalidades do Laço que motivam aos jovens iniciantes, os amadores e os próprios profissionais que vêm pedir bênção para eles, vêm dizer obrigado por estar aqui prestigiando, obrigado por estarem aqui. Tem pessoas que eu conheço que visitam o Zé Soares e vão lá para conversar com o Zé Soares, para ouvir uma palavra de correção, onde eu estou errando, onde eu estou acertando, vou buscar. E a mesma coisa acontece com o Celso. As pessoas procuram para saber, através de curso, uma ligação, enfim, uma palavra motivacional para dizer, olha, tem que vencer, tem que insistir, tem que persistir, porque a vida é assim, cada dia temos que aperfeiçoar para seres melhores, para sermos cada dia melhores. Lógico, tem pessoas de incentivo que não conseguem sair do incentivo, porque ele não tem condição técnica. Não, às vezes ele é um empresário, às vezes ele é um médico, ele tem uma profissão que ele não consegue treinar, ele não consegue se dedicar, e é um lazer para ele. Então ele vem para o esporte como um lazer. Então, é porque ele não evolui no handicap porque ele é ruim? Não, porque às vezes ele não tem tempo de fazer um treinamento, e às vezes ele tem o melhor treinador dentro do aras dele, treinando o cavalo, e não consegue ele falar, mas o meu funcionário é handicap 7 e ele vai bem nas provas. Por que eu não consigo ir bem nas provas? Ele fica em cima do cavalo cedo, tarde e à noite. E o patrão, às vezes, vai uma vez por dia. Não é assim, Celso? Com certeza, com certeza. Até hoje, ligam pessoas... isso nesses 20 anos que eu tô fora, liga a pessoa perguntando pra mim, Celso, eu tô laçando só tô pegando um pé. Por quê? Então eu classifico pra ele, você tem 3 itens, o A, o B e o C. Procura, o A tá acontecendo isso, você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, eu posso... aí ele fala, aí. Essa semana mesmo ligou um cara já com um handicap bem razoável, de 4 ou 5. Ele falou, Celso, eu tô com um problema num cavalo. Meu cavalo, a hora que eu laço, ele chega, entra no boi, a hora que eu laço o boi, ele atravessa. Então é muito fácil. A mão esquerda sua tirou a rédea do cavalo para a esquerda para que você possa enrolar no pito. Então esse cavalo seu é muito dócil, você tirou a rédea dele para a esquerda, ele tirou a cabeça para a esquerda. Então são coisas que foi o que mais nós fizemos. Você entendeu? É corrigir. Nós somos mecânicos para consertar esses carros, certo? Então isso é um orgulho, é um gosto para mim. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, eu falei assim, o Zé ganhou uma prova de mim e eu disse assim, o meu orgulho que o meu aluno ganhou. Ele falou, orgulho é dinheiro no bolso, rapaz. Só que ele era um empresário, ele visava financeiro e o meu caso eu viso respeito. Porque um aluno meu ganhar de mim é uma honra, é um orgulho. O Zé, eu já ganhei prova junto com o Zé, de parceiro com o Zé, e como já perdi muitas provas pro Zé, você entendeu? E foi aluno meu que começou do beabá, do cavalete. Você disse agora uma coisa interessante, cavalete, prova do cavalete,
a CPLD, ela tem o slogan CPLD Mirim, onde nós já tivemos a oportunidade, a gente vai ficando, cada ano que passa na vida, o nosso relógio vai aumentando um ano, ou talvez menos um ano, né, de nossas vidas. E crianças, as crianças que a gente viu no Cavalete, que hoje estão montadas em animal. Vou dar um exemplo. Hoje, somatória 6 VIP. O peseiro Gustavo Aquino Stipancevic, o irmão do Guilherme Bondinha, ganhou a 6 VIP. Sabe o que ele fez na final da 6? Melhor tempo da final lá e consagraram-se campeões. Onde eles começaram? No Cavalete. Nós vimos a história do Cavalete, Zé. João Vitor Soares. Começou aonde? Ele laçava o Cavalete com o meu neto. E olha pra você ver. Então, o Cavalete, você citou um trem que muita gente não dá importância. O Cavalete é a base do laço. Celso Batista pode falar para nós. Porque o primeiro curso que eu fiz com ele, ou os outros cursos que eu fiz, não era só montar e ir no cavalo. Nós tinha que ter o Cavalete. Mas o principal, uma das coisas que eu vejo, eu vou laçar para tirar o estresse, mas não quer tirar o estresse montado no cavalo e cansando o cavalo e correndo atrás do boi. No lugar de você tirar o estresse muitas vezes e de você basear, é o teu Cavalete. Agora o que vamos fazer? Tira a base do Cavalete e leva pro boi, aí você vai ser bem sucedido. E o Cavalete não é só para criança. Criança é o princípio dos jovens, que é a formação. Eles vêm para a prova, eles têm que ter uma atividade também. Vêm os pais, irmãos, avós, tios, e aí o Cavalete para criança é o esporte que eles estão lá fora. Mas a gente vê que no dia a dia os adultos batem Cavalete na beira da cerca lá também no sítio, no Aras. Lembrando bem que toda dificuldade que o laçador tem lá no boi, ele corrige no Cavalete. E a dificuldade que ele tem no Cavalete, ele leva pro boi e não dá resultado. Tá entendendo? Eu já dei curso em algum lugar, a pessoa fala assim, eu não gosto de laçar Cavalete, eu não quero laçar Cavalete. Só que a dificuldade que ele tem lá, ela é resolvida aqui no Cavalete. Você entendeu? O Rafael Cotini, que hoje vocês conhecem, meu filho, que laça muito bem, por sinal, cabeça e pé, o Zé acompanha ele muito. Ele foi laçador de Cavalete muito tempo. Muito tempo. Bom, a história do Cavalete, você acabou de falar do seu filho, o Zé também tem geração dentro do esporte. Sim, eu tenho meu filho, até o Celso falou aqui agora, eu tô pegando só um pé. Eu muitas vezes falo, pai, mas eu tô pegando um pé. Eu falei, calma, que você tá pegando um, tá fácil pegar o outro. Difícil se não tivesse pegando nenhum. Então, hoje na cabeça, a mesma coisa. Pra muita gente, ô Zé, eu tô paletando boi demais. Eu falei, não, mas tem que ver o que é, porque se tá paletando, falei, o outro, tá pegando só pra testa. Tá caindo só do lado. Aí eu ainda pergunto, pra qual lado? Pra direita ou pra esquerda? Pro lado direito. Falei, tá difícil. Porque quando tá pra direita, que nem fala, a cabeça do boi vai estar sempre, né, pra esquerda nossa, pra, né, levar a mão. Se a mão tá pegando pra direita, então que é estranho. Sempre aí, ó, vai abrir o braço. E é como eu falo, ele acabou de falar, né? Tem geração. Eu tinha um neto que o que eu sofri com o Neno, eu chamo de Neno, todo mundo conhece pelo Neno. O Neno, eu larguei o Neno laçar, depois eu quis fazer o Neno montar, melhorar a montaria. Aí nós tínhamos discussão, um ficava bravo com o outro, mas eu mais ficava bravo com ele. Eu tinha um neto que veio depois, eu falei, vou fazer diferente com esse guri. Coloquei ele no tambor, na baliza, para ele poder prender, guiar e montar. E eu tinha na minha cabeça, esse guri era que ele pegar o equilíbrio da corda e a força no corpo, é vaqueiro pronto. Mas por destino da vida, ele de um certo ponto ficou fora uns 3, 4 anos e aí não voltou a montar mais. Mas eu até comento, a habilidade que nós procura com a corda, procura parte da montaria. Celso Batista acabou de falar, a minha mão esquerda. Eu até costumo brincar com a rapaziada nos cursos. Na hora da palestra, a mão direita joga a corda e a esquerda laça o boi. E vou traduzir para vocês aqui. A mão da corda laça o boi, a esquerda cata o dinheiro. Tá aí, explicação técnica de Zé Soares. E nós podemos dizer que o esporte, Zé, as pessoas, pode ser ela
ter o maior patrimônio financeiro do país, do mundo, mas a humildade é a essência da vida. Falando isso aqui agora há pouco, eu Zé, nós dois conversando ali. Nós não combinamos falar isso, nós não combinamos, para deixar bem claro para você, foi uma coisa espontânea, para dizer que vocês dois, onde estão, seu Zé, eu já conheço um pouquinho do vício dele. Seu Zé, você procura onde tem café que ele está por perto, que ele adora um café. Seu Celso, eu não conheço ainda o vício dele, onde que eu posso ver? Eu sei que ele fica na arquibancada assistindo a prova, ali bem quietinho, focado, centrado, buscando um olhar clínico, um olhar de águia de tudo que está acontecendo. Mas dizer que é um orgulho para nós quando vocês chegam e os competidores falam, chegou o Celso Batista, chegou o Zé Soares, chegaram as lendas. Então, vocês são ídolos. É que vocês nunca vão subir o pedestal para dizer, eu sou o melhor, eu sou... Não. Vocês vão continuar fazendo um trabalho de vocês, de orientação, de cursos, de competição, ainda o Zé participando, mas a essência, o espelho de vocês é na humildade, é no carinho com as pessoas. Tem uma coisa que você de casa não sabe que acontece, mas esse senhor aqui, José Soares, quando ele encontra o professor Celso Batista, fala você, Zé, o que você faz? Eu saldo ele beijando a mão dele, porque eu tenho gratidão, respeito, porque eles falam que o Zé é o pai do laço, o Celso Batista é o pai de todos. Tá aí essa mensagem de Zé Soares. Celso, para nós caminharmos agora para essa reta final da nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os competidores, os iniciantes, os amadores, os profissionais, uma mensagem da sua experiência, uma mensagem motivacional para eles. Eu diria assim, existe 4 passos. Primeiro é a vontade. Se você tem vontade, você já tem a metade quando você vai começar, certo? O segundo é técnica. Você precisa buscar a técnica com qualquer profissional, você precisa da técnica. O terceiro chama-se humildade. Nunca queira ser melhor do que o outro. O peseiro é o quinto da laçada. Primeiro é o cavalo, ou seja, primeiro o boi, segundo o cavalo da cabeça, depois o cabeceiro, depois o cavalo e depois o peseiro finalizando. Então, primeiro passo é vontade, técnica, humildade e treinamento. Esses são 4 passos chave. Se você não tiver humildade, o dia que você errar, você vai jogar a culpa no companheiro. E às vezes nem sempre a culpa é dele, certo? Quando eu disse que o peseiro é o quinto, é porque primeiro precisa de um boi correndo na frente, segundo o cavalo tem que correr, terceiro o cabeceiro tem que laçar, o quarto o cavalo tem que correr e o quinto o peseiro tem que laçar. Então são coisas que, se você analisar, tem fundamento. Uma outra coisa muito importante é você seguir a natureza. A natureza tem o dia e tem a noite. Durante o dia você vê longe, durante a noite você vê muito próximo ou nem vê. Então, quando você está numa fase boa, respeita as pessoas porque você está numa fase boa. Não acha que você só ganha. As fases ruins, a noite vai chegar. Então aí, se você pisou em alguém, às vezes você vai precisar daquela pessoa para te ajudar, para te levantar. Então, humildade em primeiro lugar. Lembra-se da natureza, o dia e a noite. Quando a noite é escura, você está passando uma fase ruim, dá um tempo, volta para casa, analisa o que você está fazendo. As fases difíceis vêm, com certeza vêm, ou mais hoje ou mais amanhã. Não se tem só dia, existe a noite. E na noite você tem que parar, pensar, buscar ajuda, alguns amigos, voltar a treinar, pensar. O dia, Alessandro, que o laço entrar aqui, ele sai por aqui. Você entendeu? É isso que poucas pessoas vai lá, ganham uma prova e já acha que ele está melhor do que os outros, ele esquece dos companheiros. Você entendeu? A vontade de muitos competidores é claro, todo mundo treina para chegar no pódio.
tá? Todo mundo chega, só que não só no laço, como na vida, os degraus da vida você tem que subir, você tem que evoluir, mas você não pode esquecer das suas raízes, você não pode esquecer do seu alicerce. Você tem família, você tem que ter amigos, você tem que ter patrão, tem que ter quem te comanda, e assim é a vida. Você tem funcionários, você tem equipe. Eu digo sempre que muitas vezes as pessoas não lembram. Às vezes só o competidor apresentando um cavalo técnico ali, chega com um cavalo lindo, maravilhoso, bonito, um cavalo que vale lá 200, 300, 500 mil, e esquece que tem um tratador que levantou 4 horas da manhã para tratar da tropa, tem um caminhoneiro que vem trazer o animal que cuida como se fosse um bichinho de estimação, né? Então eu gostaria que você falasse para nós também dos preparos dos animais para chegar até dentro da pista. Aí, preparo para os animais até chegar dentro da pista, vamos começar assim. Todos nós domamos, todos nós treinamos a cavalo, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer num cavalo é a base. Você fez a base num cavalo, depois você pode escolher a modalidade que ele vai bem, que nós não vai ter problema. Só que muitas vezes hoje nós atropelamos essa base. Nós pega o cavalo e acha que ele tem que ir de qualquer jeito. E o que você acabou de falar aí, o cavalo tem que ter o tempo dele. Nós não dá esse tempo para o animal muitas vezes. Nós que nem falo na linguagem dos caras, nós atropela. E já começa aí. Se o meu cavalo está trotando bem, andando bem a passo, galopando bem, eu já acho que ele tem que se acabar para trabalhar. Não, a base do meu cavalo foi bem feita. Agora o ensinamento dele para ele trabalhar, que é o principal. Muitas vezes nós não dá esse tempo, nós não temos essa paciência. Que é o que o Celso acabou de falar aí agora. Eu até vejo um trem que, assim, tudo na vida tem que ter as 3 principais coisas: a paciência, a inteligência e a humildade. Observa que os dois falaram a mesma palavra: humildade. Zé, as suas considerações finais nessa entrevista muito gostosa, experiências que a gente está adquirindo aqui de graça, porque o conhecimento que esses homens têm não é em uma hora que nós vamos conseguir captar. Mas deixa a sua mensagem para todos os competidores, para a família do Laço em Dupla, para a família do cavalo. A mensagem que eu deixo, a fé, nós estamos no caminho certo. A evolução nossa está muito boa, as condições. E o que eu largo hoje você não é nada sozinho. Você tem que ter a base da tua família, dos teus amigos. E a primeira das coisas, não pense errado pro próximo. Eu nunca ganhei nada baseando, pensando que aquele vai errar ou vai falhar para mim ganhar. Não, eu quero que você vai bem e para mim ganhar do seu eu tenho que ir melhor. Então, o que eu tenho a coisar é o seguinte: porta que Deus abre, o diabo não fecha. Deus é inteligente, o diabo é burro. Sempre que eu pedir para Deus, nós só pede, vamos agradecer. E a hora que a coisa dá uma atrapalhada e não funcionar, não xinga o nome desfavorável, que é o que eu acabei de falar, o diabo é burro, se chamar ele encosta. Então, a mensagem que eu tenho, final, para tudo isso aqui, vou até analisar um pouquinho para poder falar: fé, e para terminar, o tamanho da tua fé é o tamanho da tua coragem. Sabe as palavras do professor Zé Soares. Zé, obrigado por você existir no nosso mundo, de ter tantas pessoas que te amam, que te idolatram, pessoas que têm carinho, respeito, admiração, e não é da boca para fora. Isso a gente ouve nos bastidores, as pessoas que têm um carinho. O Zé Soares está aí, o Zé Soares vai laçar. Então isso é ícone, isso é trajetória de vida, isso é alicerce, começo, meio e fim. O dia que nós vamos partir, nós vamos ser lembrados por alguma coisa na vida, mas tem certeza que em vida vocês estão sendo lembrados como os verdadeiros heróis do Laço em Dupla. Obrigado, Zé. Obrigado.
Celso, suas considerações. A gente fala, tira a palavra senhor, por respeito é mútuo entre os senhores. São pessoas que a gente tem admiração, respeito. Se pudesse, colocava na prateleira de casa para ficar olhando todo dia a foto deles pelo respeito e carinho que nós temos. Suas considerações também para o nosso mundo do cavalo. Primeira coisa, Deus. Sem Deus, nem tenta. Você entendeu? Tudo que você for fazer, ponha Deus na frente. Certo? E para os pais de criança, de meninos, eu digo, dê um cavalo para o seu filho antes dele te pedir uma moto. Certo? Porque com o cavalo ele sempre vai saber onde o filho está, e com a moto ele não vai saber. Então a gente conhece histórias amargas dessa natureza, certo? E com o cavalo a gente conhece muitas alegrias, você entendeu? Então eu digo que Deus abençoe a nós e a todos. E o que eu desejo para você é o que eu quero para mim. Em primeiro lugar, Deus, a minha família e meu respeito. Ou seja, o meu profissionalismo, mesmo não estando atuando mais na área profissional. Mas se precisar de mim, estou à disposição. Obrigado, professor, podemos chamar? Professor Celso Batista, obrigado. O nosso mestre PhD do Laço em Dupla. Obrigado pelo carinho de vocês, por ter aceito o convite para estarmos aqui nesse bate-papo na CPLD, no Circuito Paranense Laço em Dupla. Obrigado, Celso Batista. Obrigado, Zé Soares. As lendas do Team Roping. Isso é CPLD.